Pronto, gente, vamos lá. É, a particularidade da folha de amora no nosso cotidiano é que é uma planta muito popular, né? Então, a gente consegue encontrar a folha de amora assim, muito acessível e da maneira mais poderosa que ela pode acontecer, que é in natura, próxima da gente, fazer uma decocção mesmo. Então, a gente começa a trazer uma qualidade e uma concentração no princípio ativo da folha de uma maneira mais palpável, né? Então, a gente consegue fazer as decocções, a gente consegue ter em casa, a gente consegue comer ela in natura, né? É uma planta muito utilizada também, não só dentro da medicina chinesa, como diversos povos no mundo inteiro. Então, o que que a gente vai observar nela? Deixa eu só ficar ligada aqui para ver se mais pessoas vão entrar. Senão, eu vou ficar. Deixa eu ver. Participando aqui. Isso mesmo. Vou deixar aqui, está chegando mais gente. Então, a folha de amora, antes da gente já pensar nela na utilização dentro da medicina chinesa, os chineses vão trazer a folha de amora em fórmulas magistrais muito importantes que a gente utiliza e nem sabe que é com base na folha de amora. Então, depois a gente vai ver aqui uma fórmula bem importante da medicina chinesa que tem a folha de amora, tá? Aí, só para a gente fazer o raciocínio juntos aqui, né? Sempre que a gente for pensar numa erva, a gente vai pensar nela, qual a térmica, né? Então, qual é a característica dessa planta? O que que ela, qual a natureza dela? Porque para eu entender se ela vai me ajudar ou não, eu tenho que entender qual é a temperatura, como que ela se comporta, né? Então, a gente vai evitar aquelas frases que folha de amora é bom para menopausa. Folha de amora é bom para insônia da TPM, sei lá, regulação dos hormônios. Porque é regulação dos hormônios de quem? É a menopausa de que organismo? Porque existem diversos sintomas, né? E o que a gente encara como menopausa hoje, né? O que é menopausa? São calores? É... Enfim, então eu vou explicar já já por que tudo isso é falado aqui no Ocidente, né? Porque na China não se fala assim, né? Ah, folha de amora para menopausa, né? Na China se vê a anamnese, o organismo, como esse organismo funciona, quais são as desarmonias, quais são os órgãos envolvidos, e aí eu penso na planta, né? Eu não vou pensar no sintoma lá na ponta da cadeia, e dizer é bom para. Então, antes da gente falar sobre a folha de amora, que é muito vendida, muito comercializada para menopausa, e por que que isso é relacionado, certo? Então, antes de tudo, a gente vai pensar aqui na térmica. Então, antes da gente ir propriamente para... Achei meu mouse. A térmica da folha de amora é fria, tendendo a refrescante. Então, ela é levemente fria. Então, ela não é das ervas que mais drenam calor, né? Então, fria, a gente vai pensar no esfriar. Mas a gente vai pensar assim, quando uma erva é dita quente, o que que ela faz no nosso corpo? Ela está tonificando as funções do organismo. Então, ela está ativando a circulação, beneficiando a transformação, a excreção, a função cognitiva, a mental, né? A menstruação do ponto de vista do menstruar. Então, quando a gente diz que uma erva é quente ou morna, a gente está dizendo que o movimento dela no nosso corpo é ascendente. Então, ela promove o yang, ela promove a elevação da energia. Por outro lado, se a gente está dizendo que ela tem uma característica yin, que ela tem uma característica fria, ela vai agir
na nutrição do sangue, na tonificação dos fluidos, na tonificação dos tecidos, dos ossos, do cérebro, do ponto de vista estrutural, essa massa cinzenta. E a função dela é descender, porque todo o yin, ele descende, certo? E aí que vai a grande alquimia taoísta. A gente pode ter uma erva que tem uma função de descender a circulação, mesmo ela tendo uma ação na cabeça. Porque eu posso pegar, por exemplo, os órgãos que são responsáveis de acender a circulação, como o fígado, por exemplo, o pulmão, né, que move e é o guardião do qi e dos fluidos, né, a nossa via das águas, e eu posso ter uma erva que age nesses órgãos, que vai liberar a circulação na cabeça e descender os excessos. Eu fui muito rápida agora, vamos então entender. Aqui tudo bem, né? Essa parte da técnica. Então, se eu digo que a folha de amora, ela tem uma natureza fria e refrescante, ela vai preservar e atuar nessa parte do yin, dos fluidos, dos tecidos, e ela vai ter uma natureza descendente. Então, ela vai pegar tudo que está em excesso no alto e vai abaixar. Então, uma pessoa com deficiência do yang, então meu yang já está muito fraquinho, minha função está muito prejudicada, a pessoa nitidamente não tem muito yang. Essa é a erva para essa pessoa? Não, né? Essa não é a erva para essa pessoa. Essa pessoa, ela que precisa da erva sanguier, da folha de amora, ela está com excessos no alto. Então, por isso que se diz que é bom para a menopausa, porque ela pega o excesso que está no alto e ela dispersa, dissipa. Só que a folha de amora não resolve tudo, porque ela não é classificada uma erva que nutre o yin, tá? Por isso que a folha de amora funciona para a menopausa por até 3 meses. Você vê, eu tomava folha de amora, melhorei super, e depois não melhorei mais. Por quê? Porque ela não vai repor a estrutura que eu já gastei. Então, se é um calor por deficiência do yin, eu vou precisar de substâncias que tonificam o yin. E aí a coisa mágica da amora, né? É que o fruto, a gente está falando da folha, né? Mas se a gente fosse falar do fruto, o fruto entra na categoria das substâncias e ervas, né? Que é um fruto que nutre o sangue. Então, por isso que para os calores por deficiência, o fruto da amora é muito consumido e beneficia demais os sintomas por deficiência. Tudo bem até aqui? Só que a gente está falando aqui um calor por excesso. Tudo bem? E aí a gente vai ter os órgãos que a folha da amora age. Então, só voltando no que eu estava falando, elas são ervas que liberam o exterior. Então, ela não está enquadrada na erva que nutre o sangue, tá? Somente o fruto da amora. Mas a folha, que é o que a gente está se dedicando aqui, entra como ervas que refrescam o sangue. E aí, que liberam o exterior, certo? E por que libera o exterior? Porque ela vai abrir os poros. Então, qual é a característica quando a gente tem uma invasão de vento? Os nossos poros ficam fechados, certo? E pela relação com o interior da pessoa, esse vento que bateu aqui no meu corpo, na minha cabeça, no meu rosto, no meu occipital, na porta do vento, né, o VB20, ele contraturou essa região e isso se transforma pelas condições internas, de calor interno. E aí é que a gente vai ter a grande maravilha dessa erva, que ela vai agir tanto no pulmão quanto no fígado. Então, eu posso tratar uma invasão que está afetando a minha camada exterior, o meu pulmão, meu elemento metal, quanto tratar a reação exagerada do meu fígado, que vai entrar em fogo do fígado muitas vezes, que já tem o fígado hiperativo, e converter essa invasão em invasão de calor. Então, a gente está falando aqui
do vento-calor, certo? Então, juntou duas condições, uma hiperatividade do fígado com o vento, ou um vento-calor, uma pestilência, por exemplo, o Covid, né? Então, o que já entra como muitas vezes, né? Agora com a vacina, nem tanto, né? Agora com a vacina, a gente não tem um Covid tão agressivo, mas no início era isso, né? Um vento-calor muito agressivo que vinha consumir nossos fluidos, que vinha drenar as estruturas internas, e a gente precisava de ervas para aliviar essa condição aguda. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vou seguir, tá? Então, o que que a gente pensa? A folha de amora. Então, ela vai agir no pulmão, esse elemento metal, e vai agir na madeira. Então, invasões de vento, vento-calor. Nem sempre as invasões de vento vão se converter só em sintomas respiratórios, né? A gente vai ter sintomas ortopédicos também. E a gente até falou disso ontem, né, Joyce? Essa junção dos fatores do fígado com interação do clima e questões ortopédicas. Por quê? Existe a variação, a gente falou do fruto da amora, mas tem os ramos da amora. Os ramos são os galhos, né? E eles vão ter essa ação, chama sanguesi, que é os ramos da amora. São voltados para invasão de vento, síndromes bi. Síndromes bi. Então, a gente vai ter uma ação ortopédica do ramo da amora, certo? Mas eu estou falando dessas invasões, que podem se converter em invasões de vento ou síndromes obstrutivas. E aí a gente tem uma ação no fígado, quando isso se encontra com a hiperatividade do fígado, com vento interno. E aí, nas manifestações e nos sintomas, a gente vai ver que muitas vezes esse vento interno, ele traz numa invasão externa, olhos vermelhos, essa manifestação de tontura, de um fígado hiperativo. Na relação com a invasão do vento, a gente vai ter uma invasão do coração, então esse vento interno, o fígado sobe com tudo, então a gente tem sintomas de irritação, principalmente nas crianças, né? Crises de choro, fogo do coração, fúria, porque a gente vai ter um padrão interno de hiperatividade e tendendo ao vento. Tudo bem até aqui? Aí, como sintomas, a gente ainda vai ter um benefício aí, porque o sabor da folha da amora é doce e levemente amargo. Vamos por aqui, levemente amargo, mas tem um amargo importante. Então, a gente vai ter o benefício ainda do elemento terra, então, beneficiar a digestão, para que nas invasões a gente não fique tão sem apetite, que o baço consiga ter essa geração dos fluidos preservada, apesar dela não ser uma erva tônica, mas a mucosidade e calor que a gente vai ter aqui, fruto desse vento calor, é muito importante e fere demais o baço. Então, ter uma propriedade doce nessa erva ajuda a gente a proteger o baço. Também lembrando que quando o fígado fica hiperativo, ele invade a terra, né? Então, essa geração de invasão aí da madeira com a terra. E quando a gente tem esse sabor levemente amargo, a gente vai estar também protegendo o coração dessa madeira hiperativa. Então, desses sintomas de excesso, perturbação da consciência. Eu sempre brinco com a Larissa que existe uma ansiedade, e vocês viram isso também, né, no Covid. Quando a pessoa pegou o Covid, tinha uma crise de ansiedade durante o Covid. Isso não era só apenas pelo medo de morrer e tal, óbvio, mas porque esse calor invadia com tudo o coração. Então, piores pensamentos, pesadelos horríveis, uma invasão da consciência por essa hiperatividade do fígado, tá bom? E aí, a gente, beneficiando o coração, também tem essa relação aqui do fogo com o metal, né? Então, essa relação de eu estou drenando o calor do alto, essa relação do fogo com o metal, ao diminuir o calor no coração, a gente também beneficia o metal.
o pulmão, né? Então, ao diminuir também o calor do pulmão, ao liberar a superfície para esse suor, para a exteriorização do calor, a gente também beneficia a consciência, tá? Tudo bem aqui? Então, a gente vai aqui para as funções. Deixa eu só aumentar um pouco, que está bem pequenininho. Querem perguntar alguma coisa antes de eu seguir? Tudo bem até aqui? Tá indo? Aí vamos lá. Então, ela vai eliminar vento e calor do exterior, beneficia o pulmão. Então, para esse vento e calor que age direto no pulmão, então, com tosse, isso aqui é super importante. Começou com uma febre alta, eu não preciso esperar o meu pulmão atingido. Eu não preciso nem esperar saber se vai ser otite, se vai ser conjuntivite, se vai ser pneumonia, amidalite. Eu não preciso esperar. A gente pode começar a já tomar tanto a decocção ou as fórmulas que tem o sangue E, tá bom? A febre alta é considerada a partir de 38, né? Então, a partir de 38, 38,5 já é uma febre alta, a gente já tem que começar a cuidar da proteção do IN. Então, qual é o nosso cuidado com a febre alta? É esse exaurir dos fluidos. Isso vai ferir o pulmão, isso vai ferir os rins, vai ferir a essência. Por isso que o Covid foi tão massacrante, né? Porque quem não tinha reserva de fluidos, quem não tinha essência vital, quem não tinha uma reserva para passar por essa fogueira, né? Sofreu muito, tá bom? Então, febre alta, sudorese, cefaleia. Então, a gente vai ter os sintomas desse vento-calor afetando o alto. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Como ela age no fígado, e como o fígado é o principal órgão responsável pelos olhos, pela circulação na cabeça, por direcionar os fluidos, a gente vai ter muitos sintomas desse fígado hiperativo. Então, a gente vai ter tanto sintomas na cabeça, na garganta, o pulmão foi invadido, né? Então, isso que a gente falou, tosse, expectoração amarelada, certo? Sinais de sangue, seja na urina, no estômago, então vômito com sangue, sangue nas fezes, isso tudo pode acontecer durante uma invasão ou depois, tá? Pneumonias bacterianas. Então, qual é a diferença quando a gente tem uma invasão bacteriana? Às vezes a gente começa com a invasão que vem um vírus. Primeiro, eu posso ter só uma interação com o clima e não ter vírus nem bactéria nenhuma. Eu peguei aqui um vento, de noite eu fui dormir, eu estava com calor, de noite peguei um vento e eu posso acordar com a garganta ardendo muito por essa interação com o clima. Nem sempre a gente vai ter vírus e bactérias. Foi uma interação com o clima, eu tinha um calor interno, estava na TPM, meu fígado estava hiperativo já para liberar essa menstruação, e eu acordei já com dor de garganta. Certo? Então, isso pode acontecer muito, não teve vírus nem nada. Eu vou tratar, drenar esse calor, liberar as portas do vento, fazer um escalda-pés, tomar a minha folha de amora, e isso vai passar. Agora, se eu tive uma interação com um vírus, eu vou ter 7 dias, 8 dias, o ciclo desse vírus, lidando com um fator patogênico ali, certo? Se eu tenho essa interação com o vírus, formando inflamações, muco amarelo, tosse com um escarro amarelo, inflamação no ouvido com pus, com uma secreção amarela, tudo que indica amarelo esverdeado já está falando de calor para a gente. Oi? Não. Então já está falando de calor. Oi, Zeca ia falar? Não? Não. Não. Então, o que a gente vai pensar? Formou secreção amarela, mesmo que não tenha febre alta, a gente já está lidando com um vento-calor, certo? Vai ter a dor no corpo, vai ter
essa sensação de um suor exagerado, certo? Mas nem sempre a gente precisa do vírus, tá? Então, eu posso ter um fator interno, lidei com uma mudança brusca de temperatura e aí eu formei esse vento-calor. Quando tem o vírus, a gente vai passar aí uma semana até 10 dias lidando com o ciclo desse vírus. O que acontece na infecção bacteriana é que veio uma bactéria decorrente desse acúmulo de mucosidade e se instalou nesse muco, nesse ambiente. Então, às vezes, a gente teve a interação com o clima, amanheceu com a garganta inflamada, não conseguiu dissipar esse muco e a bactéria veio morar lá. Entendeu? Às vezes, da interação com o vírus, surgiu a bactéria oportunista e ficou lá. Para todas essas situações, a gente tem que drenar calor e drenar mucosidade, tá? Independente do que a gente está lidando aqui. Isso é o bom da medicina chinesa. Por quê? A gente não precisa esperar a confirmação que é Covid, que é pneumonia bacteriana, que é nada. A gente já pode começar a tratar, porque esse muco amarelo, a gente chama de mucosidade de calor, que em si é um fator etiológico. O que é fator etiológico? É o fator gerador de outras desarmonias. Então, é da doença, né? É um fator gerador de doença. Então, por exemplo, só de ter o catarro, eu posso ter uma série de outras complicações. Eu posso ter falta de ar, eu posso ter dor de cabeça, eu posso... Várias outras, a digestão lentificar, o intestino ficar obstruído, a urina começar a ficar escura, aí eu ter um extravasamento de sangue de qualquer lugar, por isso pode ter sangue na urina, no intestino. Então, só da gente ter a mucosidade de calor já é um indício que a gente precisa agir nela. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Aí, deixa eu só fazer assim. Então, a gente vai ter um benefício para os olhos. Então, a gente vai pensar em todas as conjuntivites virais ou bacterianas. Chegou a criança da escola com o olho vermelho, ou acordou com o olho muito vermelho, com expectoração pelos olhos, certo? A gente vai começar a tratar com fórmulas que contêm essa erva ou com essa erva em decocção, certo? Agitação, face congestionada, olhos vermelhos, dor de cabeça. E a gente pode ter padrões de deficiência do yin piorando nessa relação com o vento, tá? Então, tô lá, tive a invasão. De noite começa olho ressecado, olho ardendo, olho coçando, uma irritação. Olha, a diminuição das regras é ótimo, né? Mas a diminuição do fluxo menstrual, porque esse calor vai consumindo o yin, né? Tudo bem? A palidez na língua vai indicar essa deficiência do yin de sangue e a ponta vermelha, que é predominância do calor, tá bom? Ó, edema palpebral, então a gente tem até aquele esterol, né, que chama, ó, lacrimejamento purulento, vermelhidão ocular, tudo bem? E, nesse caso, a gente pode tomar a decocção de uso interno, mas para aplicação nos olhos. Então, ela tem um efeito muito importante, tá? E aí a gente vai pensar na aplicação nos olhos para aliviar essa ardência, para drenar esse calor, e lembrar do fruto da amora. O fruto da amora, por ser nutritivo do sangue, aí, assim, no Ocidente eles vão ter vários estudos assim, que ajuda a microcapilaridade, porque essa irrigação dos olhos, né, que tendem a ficar muito vermelhos, essa nutrição do fruto da amora, quando chega nesses capilares, remove essas irritações por calor, essa vermelhidão, essa coceira, muitos tipos de rinite. Quando a gente vai pensar em rinite alérgica, a gente tem rinites de calor, que prevalece a ardência no nariz, secura, o olho coça, tudo coça, toda irritação. Uma rinite de calor. Aqui também se enquadra no uso dessa erva, porque a gente precisa drenar calor. Apesar da gente precisar expelir o vento também e ter que ter outras ervas para ajudar, mas aqui a gente entra com
uma mão na roda, assim, porque a gente precisa liberar esse vento-calor do alto. Então, a gente muitas vezes associa as rinites como, é frio, muita umidade, e às vezes a pessoa está com fígado hiperativo, então muitas vezes a crise de rinite vem no estresse, né, com crise de ansiedade, na TPM, na ovulação, quando esse fígado ficou hiperativo. Então, eu comi uma coisa muito densa que quase causou um fogo do fígado. E aí, nesse dia, eu tenho crise de rinite. Eu bebi álcool, né, sei lá, seja qual for o tipo, muito. E aí, meu fígado ficou hiperativo, eu interagi com o clima, rinite de calor, ardendo, coçando, o olho fica vermelho. Muitas pessoas, né, na crise de rinite, fica com o olho vermelho, coçando, inchado. Então, a gente tem que pensar nesse edema palpebral também pela ação dessa folha no baço. A pálpebra é regida pelo baço também, né, essa parte superior. Então, ao descongestionar, eu beneficio o baço, porque eu estou movendo esses fluidos para baixo, eu estou evitando o consumo do yin exagerado. Faz sentido aí? Fez sentido? Vamos lá, então, para um outro material. Deixa eu ver agora como eu compartilho aqui. Ok. Daí a gente vai ver a folha de amora sendo aplicada aqui de uma das fórmulas mais importantes para vento-calor que a gente tem na fitoterapia. Alguns de vocês já conhecem, né? Essa fórmula chama sangue juim. E a gente nunca ia pensar que ela está relacionada à principal erva, é porque aqui está traduzido, né? Mas aqui, ó, sangue, tá? É porque quando eu coloco a tradução automática, mas a erva imperadora dessa fórmula é a erva sangue. E aí a gente tem, para ajudá-la, diversas outras ervas que também eliminam vento e calor. Só um momento aqui. Só um momento. Então, ela tem várias ervas que vão ajudar nessa drenagem de vento-calor. Por exemplo, a gente já tem a folha de amora. A gente vai ter a jurruá. A jurruá é o crisântemo, que também é uma erva super fácil da gente ter em casa, né? Conhecem esse crisântemo? Também é uma erva que você pode fazer um chá e aplicar nos olhos, ou tomar a decocção nestes momentos, tá? Mas aí é isso, a gente tem a folha de amora e diversas outras ervas para ajudar na liberação do calor, do vento. Então, aqui a lianquial vai ajudar na liberação do vento. O hortelã, ó, a menta, aqui era para trás, está escrito borré, que também o hortelã também entra nesse mesmo grupo de ervas, só que é uma erva picante, né? Então, ela vai abrir ainda mais as passagens para a liberação de calor e mucosidade, e vento, tá? Vento, calor e mucosidade. Aqui a gente vai ter uma erva super importante para direcionamento para o pulmão. Então, nesses casos de tosse com catarro, catarro denso, expectoração amarela atingindo o pulmão. E a gente vai ter aqui a Xingren, que é uma erva que alivia a tosse, desbloqueia a circulação no centro do peito e regula o Qi. Por que a gente está falando regula o Qi? Porque a gente tem que ter um movimento descendente, né? O pulmão envia para a parte inferior do corpo e para os rins também esse Qi da respiração, esse Qi do ar. Quando eu tenho uma obstrução do meu pulmão
uma obstrução da energia do meu pulmão pela invasão de vento, eu tô impedindo a descida desse Qi para o resto dos órgãos e principalmente para o rim. Eu estou impedindo essa descida. Então, a respiração fica difícil, eu tenho falta de ar e a circulação fica obstruída. Então, é importante ter aqui uma erva que libera o pulmão, tá? E aí a gente vem com o Lugem, que é a raiz do maracujá, que é também uma erva importante para limpar calor do pulmão, ó, gera fluidos. Então, dentro dessa fórmula, eu estou tendo outras ervas que geram fluidos. Eu estou preocupada aqui, minimamente, em garantir uma hidratação, porque a perda de fluidos é tão grande nesses casos que a gente precisa ter esses mecanismos, tá? É como se a gente fizesse o BP6 numa aplicação para vento-calor, que eu estou dispersando o vento, mas eu estou mantendo ali um ponto para cuidar desses fluidos, tá? E esse calor, ele vem para a pele, por quê? Esse calor pode ir para o sangue. Esse foi o grande problema lá no Covid, que o calor ia para o sangue, causava infartos, causava AVC, causava acometimento do pulmão, porque esse sangue muito quente para o pulmão oxigenar não dá conta, né? Então, esse calor pode vir para a pele também, tá? E aí a gente vai ter a raiz de alcaçuz, né? O gancal, fazendo essa hidratação, umedecendo esse organismo, tá? É uma fórmula super importante. No início do Covid, a gente usava ela como uma fórmula principal. Tem outras fórmulas mais importantes para a cabeça, para o olho, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui. A Inquialsan, por exemplo, é uma fórmula muito mais voltada para a cabeça. Então, tem muita enxaqueca, muita questão na garganta. Mas eu quis trazer a Sangue Juim pelo nome dela, né? Porque a gente está falando aqui na fórmula que a erva imperadora é a folha de amora, que vai beneficiar o pulmão e o fígado dentro desse ataque. Então, como essa é a erva mais importante aqui, eu quis trazer essa fórmula para a gente, certo? E aí é o seguinte, enquanto para vocês verem, né? A gente não se prepara para um vento calor. Eu vou aqui. O vento calor aparece de repente, né? Assim, eu sei que dia 20 eu vou ter um vento calor. Não, ele aparece. Então, essa é uma fórmula muito importante para a gente ter em casa, entendeu? Para a gente levar se vai viajar. Porque às vezes, o Nordeste é lindo, né? Eu amo o Nordeste. Aí chega no Nordeste, tem o quê lá? Vento calor, entendeu? Umidade, vento, calor e umidade. Aí pega uma otite, pega uma infecção bacteriana. A última vez que eu fui com a minha filha para Recife foi isso. Teve uma pneumonia terrível. A gente já voltou para o hospital, ficou internada 10 dias, por causa de uma mudança climática muito abrupta para uma criança que já tinha um fator patogênico retido, né? E foi muito agressivo. Então, é importante a gente ter, nos primeiros sinais já de febre, muito calor, garganta ardendo, uma tosse, nem formou o catarro amarelo ainda, mas você já viu que já se transformou em vento calor, a gente ter. Ou ter um pote de folha de amora em casa, a folha de amora seca, para esses momentos. As, as pessoas com útero, né, tem essa coisa. As pessoas com útero que menstruam, que lidam com uma mudança de circulação abrupta, elas precisam entender, e principalmente acho que já sabem, né? Eu tendo a ter enxaqueca, eu tendo a ter uma tensão na cervical importante, eu tendo a ter um fogo do fígado para liberar a menstruação. É importante a gente ter a folha de amora em casa. Recomendar para esses pacientes. Às vezes é um chazinho para eu tomar na TPM. É importante a gente fazer uma drenagem de calor pontual, mas a gente não pode esquecer que se tiver deficiência do IN, eu vou precisar fazer um outro trabalho depois, né? Então, por exemplo, na invasão de vento-calor, que eu quero drenar a mucosidade, drenar calor, a gente pode usar essa fórmula aqui.
passou a invasão, mas ficou um calor residual no pulmão, eu vou ter que nutrir esse rim. Eu vou ter que hidratar mais, eu vou ter que cuidar do sangue e do fígado, eu vou ter que ter esse trabalho de nutrição. Mas na hora da crise, é importante a gente saber com que ferramenta a gente lidar. Então, se pensar que a folha de amora é uma ótima erva para a gente ter em casa para esses momentos de invasão, então eu estou tratando um paciente que recorrentemente tem dor de garganta. Eu posso ensinar ele a usar a folha de amora, né? Eu posso falar para ele ter em casa, tá bom? Eu posso pedir para ela fazer uma aplicação nos olhos. Tem uma paciente minha que está sempre com o olho vermelho por essa deficiência do rim do fígado. Às vezes ela acordou já com o olho vermelho. Então, como que a gente pode também orientar esses pacientes a ter, certo? E aí, aqui, a gente volta aqui para as indicações. A gente pode ter, ó, de 4,5, vamos pôr 5 gramas até 15 gramas. Já depende um pouco de cada escola de acupuntura, né? Quando a gente vai ver no material que eu estava aqui, ele dizia de 5 a 15 gramas, mas não muda muito, certo? E aí a gente pode trabalhar com a pesagem mesmo da erva, ou a gente pode fazer esse um punhado. Um punhado de ervas cabe até 10 gramas da erva dentro da nossa mão. Até 10 gramas cabem aqui, principalmente dessa erva que ela é mais leve. A densidade dela é menor, né? Então, a gente pode ensinar esse um punhado para 500 ml de água, certo? Lembrando que não é uma erva não é uma raiz, não é uma casca, é uma folha. Então, a gente vai ferver ela até 5, no máximo 10 minutos num fogo baixo, tá? Tá vendo? Aqui, ó, para resfriar o sangue. Por que ele está falando isso? Para resfriar o sangue. Foi mais agudo, né? Esse calor, ele entrou tanto que ele está lá no sangue. A pessoa está cuspindo sangue, tá com erupções na pele. Então, a gente pode ter até 30 gramas dessa erva. E aí, 30 gramas da erva, a gente vai fazer a decocção num 1,5 litro de água, tá? Numa quantidade maior de água. E essa é a dosagem máxima, ele está falando, tá bom? Então, não vamos exceder isso. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem todas as indicações para o olho, tudo isso que a gente falou, né? Volto a falar sobre a contraindicação. Então, se a pessoa tem a deficiência de Yang importante, e ela está passando por isso, a gente vai evitar a erva isolada, ou a gente vai colocar outras ervas que cuidam do Yang. Então, por exemplo, se a gente está aqui nesse encontro, né? A última aula, a gente falou muito sobre a casca de mexerica, sobre a sua propriedade amornante, que ela protege o baço, que ela trabalha a mucosidade. Então, se a gente balanceia uma decocção, e isso é alquimia taoísta, isso não é puramente qualquer coisa. Eu vou falar, eu vou dispersar o calor, vou trazer uma coisa muito yin, eu vou manter a tonificação do yang. Então, a gente pode, num vento calor, deixar uma decocção predominantemente para drenar calor, com a folha de amora, e eu ter uma proporção menor de casca de mexerica, da Shenpi, para cuidar e preservar o yang do baço. Então, quando ele fala tenha cuidado, ele não fala proibido, tá? Ele fala tenha cuidado. Então, eu estou dando suporte ao yang do meu paciente que tem deficiência do yang do pulmão. Eu estou dando suporte a esse paciente que tem deficiência do Qi. Então, é isso que ele está pedindo para a gente. Então, às vezes, por exemplo, nas prescrições para o COVID, a gente teve a sangue juin e a gente teve uma outra fórmula, também muito importante nas invasões, que chama Xiao Shai Rutang. Também eu acho que vocês já ouviram falar dessa fórmula, que limpa mucosidade e calor residual. Quando a gente fala Xiao Yang, a gente está falando da vesícula biliar e do triplo aquecedor. Então, esse par de canais que limpa toxina e mucosidade,
libera o fígado e harmoniza a relação do fígado hiperativo invadindo o baço. Então, quando eu prescrevo essas duas fórmulas juntas, é como se eu fizesse folha de amora e xempi e casca de mexerica. Eu estou balanceando, eu estou cuidando do baço do meu paciente com essa fórmula. Então, aqui a gente vai ter diversas ervas para drenar a mucosidade. Ó, a gente tem uma quantidade de gengibre, uma quantidade segura de ginseng e uma quantidade para proteger o estômago, formar fluidos. E essas duas ervas primeiras ainda estão dispersando os excessos do fígado. Então, a gente consegue ter esse cuidado quando o paciente... Então, não é para todos que eu vou prescrever junto, certo? Então, se a pessoa está totalmente vento-calor, fogo do fígado e tal, eu não preciso passar Xiao Chai Rutang. Então, o que a gente está refinando aqui? Os cuidados, certo? Os cuidados. E na fórmula sangue juim, eu preciso não usar se a invasão é de vento frio, né? Então, se a febre é baixa, se a coriza é clara, se os fluidos são líquidos. Então, a gente não vai usar, porque não é calor isso é frio, está predominando o yin, né? Então, quando o yin predomina, eu preciso expelir esse yin, eu preciso aumentar o yang, eu preciso tonificar a função para esse yin secar, esse vento frio ser liberado, então essa contratura, essa dor no corpo é mais importante. Então, isso não é o momento do sangue juim, tá bom? Tudo bem essa associação aqui dos dois? Então, a gente pode, quando eu preciso ter esse cuidado com o baço, associar outra fórmula, ou eu associo outra erva aqui à folha de amora. Tudo bem? Propriedades, a gente já falou. Ah, e ele vai falar das combinações, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu... Eu tinha separado, eu não sei onde ficou. Espera aí. Só um momento. Deixa eu... Eu ainda estou fazendo as pazes com usar essas ferramentas aqui, tá, gente? Aí eu acho que eu vou conseguir. Yes. Aqui. Então, por exemplo, quando eu venho num material como esse, vocês estão vendo esse cibulário? Estou compartilhando com vocês. Sangue. Quando eu venho aqui para as principais ervas que... das principais ervas que... as principais fórmulas, desculpa, que usam a folha de amora, eu quero trazer um pouco mais de exemplos. Ai, perdi. Nossa. Ai, meu Deus. Isso. Então, por exemplo, a gente tem, ó, fórmulas até mais fortes para liberar vento-calor. Então, tem fórmulas mais fortes. A gente tem fórmulas para pós-Covid. Então, por exemplo, algumas pessoas ficaram com muita deficiência de fluidos depois do Covid, muita secura. E aí a gente vai pensar na menopausa. Ai, a menopausa! Porque as mulheres relatam secura. Secura vaginal, secura na garganta, um calor com uma secura à noite. Então, essa fórmula, por exemplo, Sha Shen Mai Mendong Tang, os chineses vão incluir a folha de amora na tonificação dos fluidos. Nesse calor que ficou remanescente. Ah, depois do Covid eu fiquei com muita secura, fiquei com a garganta seca, eu fiquei com todos os tipos de secura e ainda resquício de invasão. Então, por exemplo, a folha de amora é tão importante, e essa fórmula, quando a gente vai lá para sangue juim, ela é tão importante que, se passou o vento, eu posso manter o uso da fórmula, mesmo que não haja mais vento, mas haja sintomas de calor no pulmão.
Então, isso eu aprendi com o Edgar, e assim, é tiro e queda. Porque às vezes passou o vento calor, eu não tenho mais dor no corpo, eu não estou com sudorese, já passou, mas o meu pulmão está muito ressecado. Eu fiquei com uma tosse muito seca, às vezes converte num catarro amarelo, mas não é tanto catarro amarelo, mas eu fiquei com esse calor residual. Existe um vento que ele fica retido lá no interior, mesmo quando a gente já passa a fase mais crítica. Então, essa fórmula passou e tal, mas ainda está, mantém. Antes de entrar com uma tonificação do yin mais importante, a gente mantém ainda para terminar de limpar. E aí, esse raciocínio chinês taoísta da fitoterapia fala para a gente, mesmo depois que eu já optei em sair da drenagem de vento, calor, mucosidade, eu mantenho a erva mais importante na fórmula da tonificação. Então, a folha de amora está aqui nessa Sha, Shen, Mai, Mendong, Tang, e a gente até viu essa fórmula lá no curso de diagnósticos que o Edgar acabou de dar, como uma fórmula para o padrão de secura no estômago, né? Essa secura machucando o estômago. E aí a gente não pode esquecer que o elemento terra, o baço e o estômago, dão suporte à manutenção de todos os fluidos do pulmão. Então, às vezes, no pós-Covid, o meu baço ficou tão exaurido que ele não tem mais força para gerar fluidos. Ele não tem mais de onde tirar. Então, a gente vem com essa fórmula para ajudar o baço se restabelecer, gerar fluidos, mas eu mantenho a folha de amora. É como se eu mantivesse o ponto da tonificação várias consultas, sabe? Eu vou manter ainda essa tonificação porque não passou, né, disso. Ui, perdi. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Beleza, então, às vezes eu fico até emocionada, porque é bonito, né, a gente ver isso. Então, vai seguir com a gente aquele mesmo ponto. Eu vou precisar fazer P7 com R6 ainda, muito tempo. Eu vou precisar fazer PC12, eu vou precisar fazer PP6, que eu já falei aqui, por muito tempo até a gente resolver esse problema. Aí a gente tem fórmulas para o vento interno. Então, aquilo que a gente conversou, que horas a folha de amora vai ajudar mais nessa relação com o pulmão, do vento, da invasão, e horas a folha de amora vai ajudar mais a gente na purificação do calor do fígado, da limpeza, da drenagem do fogo do fígado. Então, a gente tem fórmulas aqui, por exemplo, essa fórmula aqui, que mantém a folha de amora para drenar o quê? Fogo do fígado, o fogo do fígado tensionando os tendões, tá? Então, a gente tem um fogo do fígado tão agudo que encurta todos os tendões, que dói tudo, perde mobilidade. Então, a gente mantém a folha de amora num tratamento desse, ó, meridiano do fígado com vento interno. Então, a gente tem uma tontura muito grande, uma mudança de humor brusca, um fogo do fígado mais agressivo, tá? A gente pode ter espasmos, sabe aquelas pessoas que têm uns espasmos, assim, quando vai dormir não consegue aquietar as pernas, tá bom? Tudo bem aqui, essa fórmula? Você precisa aprender a usar todas, tá? Eu só estou trazendo para vocês esse uso. E aqui, super importante. É, eu, Fê, a gente está enxergando uma tela que chama assim, principais combinações. É essa que você quer compartilhar? Só para Não, confirmar com jura? você. Ai, Cláudia. É, Espera aí. Vou ajeitar aqui. Não. Ai, gente, então vamos voltar aqui. Agora tá? Pulário? Compartilhei certo? Esse aqui. Estou no lugar certo? sim, Ó, fórmulas magistrais ó, então chinesas, a gente né? volta, tá? A gente tinha visto aqui, então vocês viram comigo essa aqui, Sha Shen, Mai Mendong Tang, a gente viu juntos? Viu? Até aqui tava, né? Que aí isso gera fluidos, principalmente pós-Covid, meu estômago não tem força, meu elemento terra
não está dando base ao meu pulmão, então não estou gerando fluidos, ó, produz GNE, umidifica a secura. Aqui eu não estou lidando com o muco, tá? Não tem mais mucosidade de calor, já limpei lá. Então, ele manteve essa erva, essa folha de amora, dentro da tonificação do I. Então, eu estou mantendo aqui um ponto de drenar calor, estou mantendo o G11, tá? Eu fiz P7 com R6, mas eu estou dispersando um calor dual. E aí, essa que eu estava falando para vocês, quando a gente tem um vento do fígado, um fogo do fígado, Ling, Jiao, Gou, Feng, Tang. Eu tenho um vento do fígado que está gerando um calor excessivo no alto. E esse calor excessivo está enrijecendo meus tendões. Então, a gente tem acometimento da torácica, da cervical, a gente tem espasmos dos membros, a gente pode ter até uma convulsão, ó. Isso pensando, a gente, nossa, quem tem convulsão assim fácil? Pensem no tratamento pediátrico, tá? Então, as crianças podem ter convulsão muito mais facilmente e isso passa muito mais. Ai, tranquilo, a criança tem convulsão, tá? E isso é muito agudo. Então, se a gente tem um vento do fígado dessa magnitude, a gente está direcionando a folha da amora para lidar com essa hiperatividade, num fator interno. Então, horas ela pode ser mais usada para o pulmão, horas ela vai ser mais usada para o fogo do fígado. Tudo bem? Então, eu tenho uma febre, um calor febril, eu tenho um fogo do fígado. E aí, isso é muito importante também, o Edgar sempre ressalta isso, que é esse padrão interno, ele pode me deixar suscetível a uma invasão, porque a circulação aumenta na cabeça, eu fico com a cabeça muito quente, eu fico com todos os poros abertos para drenar esse calor, e aí eu tenho um choque térmico e enrijecer, e ter uma síndrome de obstrução dolorosa, tá? Agora foi, né? E aí a gente vai ter outras ervas, ó, que vão, outras fórmulas que também vão agir no vento do fígado e a gente vai manter a folha de amora. Aqui, essa fórmula, Zhenzu, Shi, Xian, Tang, a gente tem um acometimento dos olhos. Então, a folha de amora sendo direcionada para o canal do fígado quando a gente precisa liberar o calor, tá? Zhenzu, Shi, Xian, Tang. Também é bem interessante essa fórmula. Ela tem ervas para drenar calor do estômago. Esse fígado hiperativo vai invadir. A gente já falou aqui desde o início, né? O elemento terra, a minha digestão. Então, muitas vezes a gente tem sangramentos estomacais, úlceras, tudo isso por uma hiperatividade do fígado, tá? Então, quando o fígado está muito excessivo, a gente vai precisar de ervas para liberar a hiperatividade do fígado, drenar calor, mas também drenar calor de alguns órgãos importantes, como o estômago, tá? Então, ó, perda do equilíbrio, tonturas, os olhos sendo muito acometidos, mas essa pessoa pode ter vômito, essa pessoa pode ter o estômago sendo ferido aí. E a última utilização dessa erva, e também para a gente pensar nessa ação tópica da folha de amora. Então, a gente falou que o chá eu posso aplicar nos olhos, né? Aplicar tanto com o olho fechado, numa compressa com algodão morno, tá? Então, a gente não utiliza compressa fria na medicina chinesa. Então, se está ardendo muito, no máximo a gente deixa em temperatura ambiente, mas lembrando que tudo que é morno ajuda a dilatar e absorver melhor. Então, se eu quero fazer uma compressa, eu quero que ela seja mais eficaz, ela vai ser levemente morna, tá? Para facilitar a abertura dos poros e a penetração do princípio ativo dessa erva, tá? E não só para os olhos, a gente tem o uso tópico na cabeça, super importante. Também, assim, irritações vaginais, a gente pode fazer um banho de assento com essa erva, se eu estou com fogo do fígado e o pH vaginal fica ácido, eu posso usar a decocção dessa erva num banho de assento e aplicar no couro cabeludo. Então, quando a gente tem dermatites seborreicas, quando a gente tem, como se chama aquela, deixa eu ver se eu lembro, psoríase. Quando a gente tem psoríase,
principalmente se eu já detectei que esse paciente tem fogo do fígado, veio do fígado, né? Fígado invadindo o pulmão, que vai manifestar na pele, principalmente na cabeça. Lembrando que eu também posso ter psoríase por deficiência de sangue do fígado. Então, ela alterna entre uma psoríase oleosa, com descamação, com uma quantidade de mucosidade importante, ou ela pode prevalecer uma secura, uma coceira por secura, uma ferida que tem raiz na deficiência do yin, né? Então, eu tenho que saber que eu preciso tirar calor tópico, mas eu tenho que nutrir internamente, certo? Mas eu posso fazer uma aplicação na cabeça com ela, tá? Eu posso, e isso está muito comum hoje em dia, fazer uma tintura da folha de amora e colocar um pouco no shampoo. Isso tem sido muito utilizado, né? Aí eu não vou ter o shampoo da Elsev, né? Eu vou ter um shampoo neutro, tá? pH neutro. Quanto mais neutro possível, menos corante, né? Aí eu posso colocar. E aí a gente precisa, assim, quem tiver esse... Deixa eu botar aqui, né? Melhor para compartilhar com vocês. Só um momento, tá, gente? Não é... Vou chamar o santo do Edgar aqui para me ajudar a anotar. Vou falar o nome, ó, deu certo. Então, eu posso fazer o seguinte: como que eu faço a tintura? Uma tintura. Eu vou usar. Já vou botar aqui uma dosagem para ajudar vocês, certo? Então, se eu for usar 10 gramas de erva, eu vou usar 100 ml de ou álcool, certo? Mas é bom a gente pensar numa tintura de uso interno, tá? Então, eu vou usar 100 ml de cachaça, tá? Essa é a minha tintura. Eu vou curtir 30 dias, certo? E coar, guardando num recipiente escuro. Aí, Fernanda, eu quero pôr a minha tintura lá no shampoo. Quero fazer isso. Como que a gente vai fazer? A gente tem que pensar a mesma coisa. Então, se eu tenho 100 ml, um shampoo de 100 ml, eu vou usar 10%, tá? Isso aí já é muito, muito forte. Se eu estou numa crise aguda. Vamos pensar numa manutenção. 100 ml de shampoo, 10% de tintura. Isso aqui é para um caso agudo, tá? Para uma manutenção, deixa eu ver, uso tópico. Para manutenção, a gente vai usar 100 ml de shampoo, 3%, tá? Piora, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter na piora antes de eu menstruar, com certeza. Piora se eu tenho um estresse, fico nervosa, preciso dirigir muito, minha cabeça empipoca inteira. Então, eu posso ter um shampoo neutro, uso tópico em shampoo neutro. Eu nem sei se tem 2 Os ainda, shampoo. Acho que na reforma ortográfica já tiraram. Vou fazer um só, a portuguesar. Certo? Na manutenção dos sintomas, eu posso ter 3%, tá? Isso lembrando que contraindicado em deficiência do yang. Porque eu vou botar uma erva que drena calor no topo da minha cabeça, se eu não tenho calor? Não, tá? Então, se essa pessoa tiver deficiência do yang, a gente não vai ficar usando assim, longo prazo. Eu posso usar pontualmente e parar, tá? Tá lá dermatite, tá vermelho e tal, uso pontualmente uma semana. Ó, vou botar aqui o caso agudo, tá? Usar no máximo 10 dias e pausar. Significa pausar totalmente? Não, eu posso pausar para essa daqui. Uso 3% e volto. Então, é importante a gente saber que, igual a
pausa. Ah, e é bom para, certo? Depois, se eu tenho deficiência de sangue, não vai adiantar eu fazer minha tintura, botar no meu shampoo e não cuidar da deficiência de sangue, tá? Se a pessoa tem deficiência do yang, ela está formando mucosidade lá no baço, ela está com toda a mucosidade latente dela, e de repente ela tem um calor do fígado, isso vem para a cabeça. Entendem o que eu estou falando? Então, eu tenho que olhar onde está sendo gerada essa mucosidade e calor. Senão, não adianta a gente fazer shampoozinho. O shampoozinho, eu estou usando o shampoozinho agora, certo? Porque a gente tem que estar compromissado com uma fitoterapia decente. Senão, você vai fazer pintura de folha de amora e está drenando o yang das pessoas, né? Oi, Joyce. Os 10 gramas é da erva seca, né? Ou Isso. não? Isso é super importante, essa pergunta. Da erva seca. Tintura, 10 gramas da erva seca. Se a erva for, como chama? Ela não tiver seca, ela tiver in natura, fresca, erva fresca. A gente vai usar erva fresca 3 vezes mais para dar a mesma quantidade. Então, geralmente tem uma quantidade de água muito importante. Só que assim, os chineses, eles não usam erva fresca para fazer tintura, certo? Por quê? Isso exige macerar a erva, extrair, separar a água da parte da folha. Então, assim, na relação com o álcool, então a gente tem uma relação por osmose, certo? Então, o álcool vai entrar ali, a propriedade vai passar para o meio do álcool. Tem uma mudança entre o que tem água e o que não tem, o que tem álcool e o que não tem, o que tem propriedade e o que não tem. Então, se eu ponho a erva fresca, eu não estou favorecendo todos esses processos, certo? Então, os chineses preferem secar a erva, aí eu faço a tintura, tá? Mas existem outras técnicas, eu não posso falar que é uma regra geral, né? Então, as nossas raizeiras, do Brasil, né? Do povo, os indígenas, usavam essa extração da erva fresca, certo? Então, existe uma maceração e tal, que você pode tomar até aquele sumo. Eu macero bem a erva, eu coo e eu tomo o sumo da planta, tá? Então, ou eu ponho no álcool para conservar, mas eu já fiz uma extração ali, certo? Mas eu prefiro explicar assim. Então, a gente vai priorizar a erva seca para ter uma dosagem mais precisa na pesagem e para favorecer esse processo da extração, tá bom? Então, a gente tem isso, com a manutenção a gente usa 3%, contraindicado em deficiência do Yang, mas é para isso que a gente tem as fórmulas chinesas. Deixa eu botar aqui. As fórmulas chinesas vão associar, às vezes, diversas ervas para proteger o Yang. Não foi isso que a gente viu? Eu estou compartilhando o bulário aqui com vocês? Estou aqui, né? Então, eles vão falar para a gente, é possível, mesmo na deficiência do Yang, a gente ter ervas para a cabeça e fazer um trabalho importante. Então, o que ele está falando aqui? Que essa fórmula, o Ligo-Cice, ó, estimula... Ai, gente, peraí, eu tenho que tirar isso aqui. Estimula o local para o crescimento dos cabelos, e ele vai ajudar na deficiência do sangue. Então, quando o meu cabelo não cresce ou cai muito, porque eu tenho deficiência do sangue. Então, ele está fazendo o trabalho de nutrir, drenar calor, estimular a circulação, tudo ao mesmo tempo, tá bom? E a gente tem como que usa essa forma, uma concentração do remédio dentro de uma fórmula que pode ser aplicada no cabelo. Então, a gente não aplica a tintura direto no cabelo, certo? A gente vai ter um meio neutro para isso. Então, a gente pode usar o extrato de aloe vera, tem várias bases que a gente pode passar na cabeça. Ou, se eu não tenho essa tendência toda à mucosidade, a gente pode pensar em aplicar com óleo de coco, certo? Então, a gente vai diluir da mesma maneira essa tintura no óleo de coco e fazer uma aplicação no couro cabeludo, tá bom? Essa é uma fórmula super importante para ter a folha de amora de uso tópico também. Tudo bem? Eu vou
Deixa eu ver. Top. Pronto. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam. Chegou mais perto, assim, esse uso dessa fórmula, dessa erva, né? Como foi? A sensação de você muito distante, dúvida? Queria ouvir um pouco. Eu vou Eu falar, então. tenho dúvida. Ah, desculpa. Pode falar você, pode falar. Eu tenho duas dúvidas, Fê. Uma é, na psoríase essa do fogo do fígado, a gente faria um, lavaria a área, colocaria, como faria? Faria com água mesmo, água morna? Qual? Essa aplicação na cabeça. O chá. Você pode aplicar o chá. Não, a psoríase do fogo do fígado, por exemplo, no cotovelo, por exemplo, Aplica ou o na área chá. do braço. Aplica o Aplica o chá. chá, né? Aplica o chá. Ah, e também você falou das irritações vaginais, mas, por exemplo, serviria para aquela coisa que não é exatamente uma irritação, mas é uma ardência, quando a mulher relata está naquela fase da menopausa, então, por haver aquela secura, relata um pouco de ardência, até na relação sexual, esse banho de assento também é Ajuda. recomendado, então. Ajuda. Tá bom? É claro que a gente vai precisar tratar internamente, né? Mas ajuda muito, tá? Sim, sim. Ajuda muito. Camila Braga, artista contemporânea. A presença de uma grande artista mundial. Vocês não sabem a honra que eu tô. É sério, o trabalho dela é referência. Aqui assistindo a aula da Folha de Amora. Nossa, muita informação, né? Muita coisa, muita Vai ser coisa. muito pesado para você. Todas essas pessoas aqui estão estudando isso aqui há muitos anos, tá? Então, fica desvantagem para você. Mas a gente pode assistir de novo. Eu posso mandar essa coisa aqui lá no grupo, essa apresentaçãozinha, né? Dessa vez eu fiz uma apresentaçãozinha, você viu, Cláudia? Não foi o Word escrito. Eu pego o Word e escrevo. Posso deixar lá no grupo, certo? Pode assistir de novo, pode me perguntar depois, tá bom? Mas todas essas Tudo. formas de usar o chá, então, resumindo, detectou calor e vento, camada externa, faz o chá, toma e aplica. Não tem erro. Calor, mucosidade amarela, febre alta, fez o chá, toma e aplica. Bota uma banheira, mergulha nele. Então, excessos de calor, excessos de irritação, inflamação, é isso. A gente vai ter a folha de amora em casa para esses sintomas, tá bom? Aí posso associar ela com a casca de mexerica? Pode. Se estiver muito fraca, muito enjoada, muito muco, pode associar. Aí a gente usa como? Vamos usar assim, 70% folha de amora, 30% casca de mexerica. É uma boa receita essa. A gente pode dosar, tá? Meio a meio. Eu posso ter essas 7 gramas de folha de amora, 3 gramas da casca de mexerica. Fervo aí até 1 litro de água, posso ferver 10 minutos, ferveu 10 minutos e vou tomando. Então, eu deixo, às vezes, numa garrafa assim durante o dia e vou tomando. Se eu fizer morninho e puser mel, o mel ele protege os fluidos do estômago, do pulmão. Mel é um remédio dentro da medicina chinesa para evitar a secura. Então, são coisas que a gente pode ir incrementando. Lembrando que no vento-calor, essa febre vai ser alta, eu vou ter um monte de suor, eu vou perder fluidos, eu preciso repor fluidos. Então, o principal cuidado dos médicos no Covid, nessas infecções graves, era hidratar o paciente. Tem que estar hidratado, para não precisar ir no médico. Lembra que era toda aquela coisa que não pode ir no médico? Então, antes de qualquer coisa, está hidratado? Sabe, tá bebendo, tá com fluidos em dia, tá sentindo, né? Que tá hidratado, porque às vezes vem esse vento calor e seca mesmo. A gente sente tanto calor que seca as mãos, o pé quente, suando. Então a gente tem que proteger os fluidos. Então a gente vai ter a folha de amora, a gente vai ter fruto de amora, a gente vai ter o chá, a gente vai ter o mel. Então tudo que a gente puder ir incluindo para cuidar dessa hidratação. E lembrando que se eu protejo o baço,
eu ajudo a conseguir beber a água, porque dependendo da febre, a gente não consegue nem beber água nenhuma, né? A gente fica, ai, não consigo, assim, machuca. Então, para garantir que eu estou absorvendo esse fluido e está virando hidratação, eu preciso proteger o baço. Mesmo que seja um pouquinho só da casca de mexerica, eu posso dar esse suporte aí, tá bom? Nessa dificuldade. Dificuldade de beber água, mesmo na febre. Se eu não tenho dificuldade nenhuma e tenho aquela sede absurda, eu posso fazer a folha de amora e manter o mel, botar um pouquinho de erva doce. Aí eu já vou entrar em outras ervas que a gente não precisa aqui, tá? Mas não vai confundir nossa cabeça. Mas é isso, cuidar sempre dessa tonificação do baço, garantir que a gente absorva essa hidratação. Tá bom? É isso. Aí eu vou organizar direitinho aquele PowerPoint e vou deixar lá no grupo, junto com o link da aula de hoje, tá bom? E agradeço infinitamente vocês por estarem aqui. Eu me sinto muito honrada de estar falando com vocês e deixar esse conteúdo guardado, né? Então, a gente pode acessar ele, tive dúvida, estou passando por isso e tal, o paciente, pega a aula, revisa, você pode direitinho entender. Só uma coisa sobre a dosagem, né? Num caso de excesso de vento-calor, a gente pode tomar esse chá, essa decocção, ou as fórmulas, até de 1 em 1 hora. Então, está muito aguda a febre, está muito. Então, é um caso de excesso, a gente precisa dispersar muito, tá? Vai melhorando, eu vou aumentando o intervalo. Então, de 1 em 1 hora, eu passo para 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Tomo só à noite, que piora. Eu posso ir espaçando, tá? E se for uma tintura, a gente vai usar a dosagem de 30 gotas, tá bom? 30 gotas é uma dosagem de dispersão. Então, a gente vai dessa intensidade maior para baixar a febre, para expelir o vento calor, para drenar o calor, até ir espaçando. Então, quando a gente usa lá o sangue juim no momento agudo, a gente vai usar de 1 em 1 hora, 30 gotas. Se eu estou limpando aquele resquício do pulmão, já passou o vento, pode ser até 30 gotas, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Então, posso ir espaçando essa limpeza até sentir que o sintoma abandonou totalmente o organismo. Tá bom? É isso, gente. Rapidinho, rapidinho. Tá. Quando você faz a tintura com cachaça, o que você falou? Que vai pôr no shampoo, você não deixa evaporar o álcool, você vai pôr ela como tá. Boto ela como tá. Hum. Exatamente. Como Porque tá. esse álcool nesse outro meio, ele é um conservante. Então, Aham. quando eu estou usando um outro meio, um shampoo, uma pomada, eu preciso conservar essa erva ali, senão ela morre. Entendeu? Ah, tá bom, tá Então, bom. ela vai. E aí eu vou usar cada vez mais uma propriedade, um meio condutor, que seja mais neutro, para eu poder não ficar interagindo com essa erva, produto químico, corante, entendeu? Por isso que ela tem que ir com o conservante dela, porque se eu puser um chá no shampoo, ele apodrece. Esse é um grande também refinamento que com os anos a gente foi aprendendo, sabe? Então, Aham. se eu tenho um couro cabeludo muito sensível, eu vou cuidar para que o meu shampoo de base proteja o couro cabeludo, não agrida até da tintura funcionando ali, você está entendendo? Então, por exemplo, por Entendi, isso que a entendi. gente usa o extrato de aloe vera, porque ele é tão protetor da mucosa que mesmo eu botando uma tintura não causa um dano, entende? Como se o extrato de aloe vera protegesse meu couro cabeludo do álcool. E aí, o princípio ativo que está lá conservado pode agir Uhum. melhor. Entende? Tá. Essa tintura que você faz, que a gente toma, que você faz é na cachaça? Na Ou é, cachaça, é é na sempre? cachaça. E aí Ah, tá. tem várias escolhas, viu, Zeca? Por que é na cachaça? Mas o álcool de cereais, ele tem uma dureza muito grande. Aham. Alguns terapeutas, eles preferem isso, porque conserva mais a, a erva,
Mas se você pensar num tratamento a longo prazo, que você toma sempre essa tintura há anos, uma dureza tão grande assim, eu estou despriorizando a mucosa estomacal do meu paciente e a minha mucosa estomacal. Então, eu prefiro Uhum. usar a cachaça, que tem uma dureza muito menor, ela já vem numa diluição segura, mesmo ela pura, sem erva nenhuma, ela já vem numa diluição segura para você tomar. A indústria, Uhum. a regulação da indústria, tudo isso, essa substância faz ter uma base mais é menos agressiva da nossa mucosa, entende? Então, Uhum. quando a Uhum. gente acompanhava pacientes que faziam tratamento com tinturas de álcool de cereais e pacientes que fazem tratamento com a cachaça, a longo prazo é mais fácil para o seu organismo manter a ingestão desse líquido, entende? Quando você Tá. Aham. evapora, quando, enfim, tem N coisas. Então, a gente usa a cachaça mesmo. E aí, a gente vai usar cachaças com gosto menos agudo, certo? Menos forte. Então, por exemplo, a cachaça como a cachaça 51, por exemplo, ela tem menos sabor do que Velho Barreiro, sei lá, tem várias outras cachaças que eu não conheço muito, mas então tem sabores menos ruins. Então, também se faz em vinho, em saquê, em conhaque, tudo isso para trazer para um sabor mais palatável quando se torna o remédio, entende? Tá. E Tá. algumas Aham. dessas substâncias dão mais força para as ervas do que outras, então o vinho, o saquê, a cachaça, eles ganham, esse álcool ele ganha uma força pela forma como ele é destilado, N coisas. Então, a Tá. gente foi indo Aham. por aí, Tá. tá? E essa tintura que você falou da tintura da gente Foi, fazer para o shampoo, mas ela funciona também para ser funciona. tomada. Isso, exatamente. 30 gotinhas. Eu acho que quando ela é a erva isolada, ela ganha mais força. Então, 30 gotas da folha de amora é mais forte ou mais dura, até para o baço, certo? Ela não está equilibrada ali. Então, quando a gente vai Uhum. tomar a tintura de uso interno, eu prefiro que a gente tome a fórmula sangue juim, certo? Tá. Porque muitas mulheres na menopausa, isso que eu falei da menopausa, começaram a comprar tintura de folha de amora loucamente, porque é bom para isso, e feriram seu baço. Então, eu tenho muitos Aham. pacientes com o baço ferido de tomar erva isolada, então eu não gosto de ficar falando, faça a tintura da erva isolada, tá? Tá. E toma o chá. Aí tomo chá, Tá. tá Tá bom? bom. E Pronto. a Pronto. fórmula. Então, imagina pingar sangue juim numa decocção de folha de amora. Você pegou a fórmula e pá, aumentou a potência dela, entende? Para Uhum. agir, para chegar no pulmão, para chegar no fígado. Então, eu gosto às vezes, mas não tenho ainda, não chegou a minha fórmula. Vou tomando folha de amora aqui, chegou a fórmula, eu alterno, Tá. tá? Pronto. Tá Legal. certo? É isso, gente. É isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Não. Não. Qualquer dúvida, se lembrarem depois, escrevam no grupo. Aí é bom que a gente vai tendo esse grupo para alimentar ele, tá bom? Tá? É isso, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Obrigado, Fê. Foi demais. Beijão. Eu que agradeço. Valeu mesmo você estar aqui, tá? Tchau. Obrigada, Obrigada, Fê. Fê. Foi Obrigada. ótimo. Tchau.